Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de administração e agora nós vamos corrigir o nosso simulado para o Cefet, voltado para o cargo de assistente em administração. Foram 10 questões e eu quero saber como é que você foi nesse simulado, tá? Por favor, colabore aí para eu poder ter um feedback, sobre o seu desempenho. Deixe nos seus comentários quantas questões você acertou e também qual delas você achou mais complicada. Vamos nessa? Primeira questão, o enunciado diz o seguinte: leia o trecho a seguir. Os diretores da WP realizam visitas periódicas às operações das diversas áreas administrativas da organização e, assim, conversam com seus colaboradores pessoalmente, observam como está o trabalho das equipes, avaliam a satisfação dos colaboradores e coletam informações importantes para a melhoria da gestão e dos processos organizacionais. Considerando o processo administrativo, as visitas periódicas às operações da organização realizadas pelos seus diretores são tidas como uma função de, e aí você tem as alternativas. Bom, como aqui as visitas periódicas estão sendo realizadas, as operações da organização, significa dizer que há uma preocupação em monitorar essas operações, Ou seja, observar, acompanhar como está o trabalho das equipes, Avaliando, assim, a satisfação dos colaboradores e coletando informações importantes para melhorar a gestão dos processos. Pessoal, essas palavras, observar, avaliar, coletar, diagnosticar, acompanhar, monitorar, todas elas fazem parte da função controle. Afinal, a função controle, ela garante, que os resultados planejados inicialmente sejam tanto quanto possível alcançados. Seria planejamento se a questão colocasse alguma coisa relacionada à definição de objetivos. Seria organização se a questão trouxesse algo relacionado à preocupação com estruturação, alocação de recursos ou designação das tarefas, de que maneira que a empresa está se organizando de fato. Seria uma função de direção se a banca citasse liderança, motivação, a importância da comunicação para poder dirigir, instruir, conduzir, orientar, direcionar pessoas. Logo, essa primeira questão com certeza faz parte da função de controle. Lembrando que existem 3 tipos de controle, O controle prévio, o controle simultâneo e o controle posterior. Essas visitas periódicas com as operações em andamento, elas representariam um controle simultâneo, Aquele que é realizado em tempo real. Se forem visitas com o objetivo apenas de avaliarem os resultados obtidos, aí já seria uma avaliação posterior, A avaliação posterior já seria um controle posterior, beleza? Questão número 1, então, o nosso gabarito está na letra D. Tranquilo? Próxima questão, questão número 2. A capacidade cognitiva do administrador que possibilita analisar e diagnosticar situações complexas, desenvolver soluções alternativas, avaliar as alternativas e selecionar a melhor alternativa para ser executada, é denominada de habilidade, e aí você tem as alternativas. Bem, existem 3 habilidades do administrador, extremamente necessárias, a depender do nível que ele se encontra alocado. Se a gente está falando do nível institucional, estamos falando dos diretores que demandam mais da habilidade conceitual. Se falássemos do nível intermediário, estaríamos falando da gerência. Os gerentes demandam mais habilidade humana, enquanto os supervisores no nível operacional demandam mais habilidade técnica.
Logo, já pode descartar a letra B. Beleza? São 3 habilidades que a gente trabalha no campo da administração dos administradores. E aí ele fala sobre a capacidade cognitiva do administrador, que dá a ele a possibilidade de analisar, de diagnosticar situações que são complexas. Pessoal, o que é mais complexo? É mais complexo você pensar em cada tarefa ou você pensar na empresa como um todo? Com certeza você falou aí do outro lado da tela que é muito mais complexo pensar na empresa como um todo do que pensar em cada tarefa ou até mesmo em cada área. Ter capacidade de você criar uma visão global, de perceber o ambiente interno e também o ambiente externo, é muito mais complicado do que você voltar-se apenas para o interior da empresa, né? O administrador, ele busca soluções, e buscar soluções para questões que são mais complexas demandam uma maior habilidade conceitual inerente aos administradores do nível institucional. Portanto, questão número 2, pode marcar, o gabarito está na letra A, tá? Lembrando que a habilidade conceitual é inerente aos diretores. Habilidade humana aos gerentes. E técnica aos supervisores. Beleza? Então marca aí, questão número 2, gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. As funções da administração foram sendo alteradas desde as contribuições do engenheiro francês Jules Henri Fayol em 1916. Atualmente, as funções da administração mais aceitas são, vamos lá, Fayol, na sua teoria clássica, preconizou as funções da administração como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Na visão de Fayol, eram 5 funções básicas do administrador, né? Funções da administração. Na abordagem neoclássica, na teoria neoclássica, essas 5 funções se transformam em 4. Planejamento, ou planejar, organização, ou organizar, direção, ou dirigir, e controle, ou controlar. Beleza? Pode marcar aí, questão número 3, planejar, organizar, dirigir e controlar, famoso pode ser, né? Ou PODC, como alguns acabam dizendo, tá? Questão 3, letra B, é o nosso gabarito. Próxima questão, questão número 4. A combinação ou agrupamento adequado das atividades necessárias à organização em áreas específicas é denominada de, com certeza, pode marcar aí, questão número 4, a resposta é departamentalização. Inclusive, ainda bem que você está aqui junto com a gente, né? Não sei se você já conhece o Focado no Edital, mas o Focado no Edital, ele trabalha, de fato, direcionado para o edital do seu concurso. Você não precisa, estando aqui na nossa plataforma, sair da área de estudo do aluno, né, do Focado no Edital, para poder filtrar questões em sites de questões. Tampouco ficar se preocupando com comentários
de pessoas que muitas vezes querem colaborar e têm a boa intenção em colaborar, só que acabam, infelizmente, colocando certos comentários que prejudicam, ao invés de ajudar você nessa preparação. Aqui você conta com professores experientes, especialistas, e posso falar para você em relação a esse concurso do Cefet, que você conta com mais de 450 questões, é isso mesmo, não se assuste, tá? Você conta com mais de 450 questões no nosso curso de questões que está disponível, e se você não sabe ou ainda não começou, corre lá no site do Focado no Edital, www.focadonoedital.com.br, para poder conseguir realizar essa compra e ter acesso a esse curso de questões voltado exatamente para o edital do concurso do Cefet. Eu disse mais de 450 questões, tudo bem? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu já vi essa questão, que é uma questão recente, né? Foi uma questão que foi cobrada, inclusive, na semana passada, na prova que aconteceu em abril, né, de 2024. Muita preocupação dos candidatos em relação ao gabarito em si. O gabarito eixo, né, que foi atualizado e que ainda não foi atualizado em uma determinada plataforma de questões. E eu estou trazendo aqui para você a minha opinião, para você ficar bem tranquilo, porque com certeza toda vez que a organização ela toma a iniciativa de organizar as atividades, agrupando-as de acordo, né, com a necessidade da organização, e aí existem diversos critérios que a empresa pode adotar a depender do que ela necessita, se ela vai agrupar por funções, se ela vai agrupar de acordo com o cliente, se ela vai agrupar por produtos ou serviços, se ela vai agrupar por territórios, por processo, por projetos. Então ela tem diversas maneiras, diversos tipos de agrupamento de atividades para que ela possa atender os seus objetivos ou atender objetivos de áreas específicas, né? O nome desse processo de agrupamento das atividades se chama departamentalização. Portanto, não se esqueça, tá? Se eu falo em agrupar as atividades, além de ser uma função de preocupação, de organização, né? Agrupar atividades é função de organização, se perguntasse função administrativa, e agrupamento das atividades é justamente a conceituação de departamentalização, tá? Eu falei sobre isso no meu curso de questões e está lá disponível muitas questões para você resolver para arrebentar nessa prova, tá? Questão número 4, o nosso gabarito é a letra B. Beleza? Tranquilo? Próxima questão, questão número 5. Em seu processo de reestruturação, a organização LP tem buscado enxugar as unidades de negócio, reduzir os níveis hierárquicos e aproximar os departamentos. Espera-se com as mudanças que a LP se torne uma organização enxuta, uma organização focada, ágil e flexível. O processo de reestruturação implementado na LP é denominado de... Vamos lá. Quais são as características a partir dessa mudança de desejo de se tornar uma estrutura nova, uma estrutura diferente, né, da organização LP? Ele coloca que a organização LP tem buscado enxugar as unidades de negócio. Essa palavra já seria o suficiente para marcar downsizing organizacional, ou seja, gabarito letra C. Por quê? Porque downsizing significa enxugamento, achatamento da estrutura. Qual é a consequência quando você achata, quando você enxuga a sua estrutura? Você reduz os níveis hierárquicos. Como você está reduzindo os níveis hierárquicos, você está aproximando os departamentos.
A estrutura que antes era muito vertical, ela passa a se tornar mais achatada e cresce para os lados, horizontal. Então a organização ela é agora uma organização enxuta, uma organização que passa a focar em processos descentralizados, focada, ágil e flexível. Pronto. É exatamente a conceituação do downsizing organizacional. Se eu falo em reduzir os níveis hierárquicos, se eu falo em enxugar no processo de reestruturação, de mudança de uma empresa, eu falo da horizontalização, eu falo do downsizing organizacional. Portanto, número 5, o nosso gabarito é a letra C. Tudo bem? E aí? Já chegamos à metade da correção do nosso simulado. Deixe aí nos comentários se você acertou todas as questões. Pode comemorar, você está muito bem preparado. E também fale se você estuda com focado, se você começou a estudar agora com focado, se você está conhecendo agora ou se você já conhece o focado há um tempinho. Lembrando que daqui a pouco virão outros editais interessantes, inclusive a própria Unirio confirmou o seu concurso que será realizado também para a área administrativa, tá? Fiquem atentos a essa novidade. Vem aí Unirio, hein? Unirio, tá? Vamos lá. Questão número 6. A função controle tem uma grande importância para a administração, podendo ser classificada em 3 tipos quanto ao momento de sua realização, que é justamente o comentário que eu fiz logo lá na nossa primeira questão. Eu posso ter o controle prévio, que é chamado de controle preventivo, o controle simultâneo, que também é chamado de controle concomitante ou controle em tempo real, e o controle posterior, beleza? Dessa forma, ao realizar a inspeção da entrega de um produto ou serviço acabado, aqui é uma inspeção da entrega do produto ou do serviço que está acabado. Se está acabado, é porque já finalizou o processo produtivo, ou seja, já está pronto para ser utilizado. Se já está pronto para ser utilizado, se já encerrou o processo produtivo, quando realiza uma inspeção da entrega desse produto ou desse serviço acabado, com certeza trata-se de um controle posterior. Professor, mas se fosse durante o processo produtivo, se fosse uma inspeção durante o processo produtivo, aí poderíamos dizer controle simultâneo, tá? E se fosse uma inspeção dos insumos, uma inspeção na matéria-prima, aí seria o controle antes de iniciar o processo produtivo, ou seja, aí já seria um controle preventivo, tudo bem? Só que aqui a gente está fazendo a inspeção da entrega do produto ou serviço que já é acabado, né? Ou seja, já finalizou o processo produtivo, o produto, portanto, está pronto para ser utilizado, logo, trata-se do controle posterior, beleza? Questão número 6, gabarito, letra C. Próxima questão, questão número 7. Ao utilizar a matriz SWOT, lembrando que a matriz SWOT é uma clássica ferramenta utilizada no processo de planejamento estratégico para analisar os fatores internos e externos de uma organização, o administrador estará aplicando corretamente essa ferramenta se classificar, letra A, o aumento da demanda como ponto forte. Não. Aumento de demanda seria uma oportunidade, né? Uma influência externa positiva na visão da empresa. Letra B, a baixa produtividade interna como ameaça. Não. Se a baixa produtividade interna
Se algo interno que atrapalha, seria identificado como fraqueza. Letra C. Um novo concorrente como ponto fraco. Bem, novo concorrente é algo externo que geralmente influencia negativamente a organização. Então, poderia ser entendido como uma ameaça. Letra D. Um novo nicho de mercado como oportunidade. Beleza. Oportunidade, influência externa, positiva na visão da empresa. E realmente, um novo segmento, um novo nicho de mercado é algo externo que a empresa vislumbraria como algo positivo. Portanto, questão número 7, pode marcar, o nosso gabarito está na letra D. Certo? Próxima questão, questão número 8. Na definição das diretrizes organizacionais, a declaração do conjunto de crenças ou princípios que sustenta a organização de forma a orientar os colaboradores e estabelecer uma imagem perante os clientes e a sociedade representa, e aí você tem as alternativas. Pessoal, quando a gente fala sobre crenças, princípios, orientadores do comportamento humano, que tem a ver com a imagem da empresa, estamos falando dos valores. Valores são fundamentais para poder orientar o comportamento humano, para poder criar uma imagem positiva perante os clientes e a sociedade. Importantíssimos porque são princípios que dão um norte para a atuação das pessoas que fazem parte daquela empresa, tá? Seria missão se a banca colocasse a razão pela qual a empresa existe, ou qual é o papel que ela assume perante a sociedade. Seria visão se ela falasse o desejo de como a organização quer ser reconhecida no futuro. Condição futura criada que a empresa pretende alcançar. E esses três formam o que a gente chama de referencial estratégico, né? Que algumas obras denominam como identidade organizacional, tá? Marca aí, então, ó, questão número 8, o gabarito é a letra C. Próxima questão, questão número 9, questão que envolve cálculo. Pode ser sim que caia algum tipo de análise matemática também na sua prova de administração. Uma fábrica consome anualmente 2.000 unidades de determinado insumo. Se ela consome anualmente 2.000 unidades, é a demanda anual dessa empresa. 2.000. O insumo é comprado de um único fornecedor a R$ 25,00 a unidade. O custo para fazer o pedido é de R$ 20,00. Então, o custo do pedido é 20. E o custo de posse do estoque, que é a mesma coisa que custo de armazenagem do item, é R$ 8,00. Já foi definido em reais o custo de armazenagem. Nessas condições, o número de pedidos a serem feitos ao ano, com base no leque, né? No lote econômico de compra, será de... E aí você tem as alternativas. Para a gente calcular o leque, é só lembrar da fórmula, que é até uma brincadeira que eu faço, né? Que é a raiz quadrada do detetive do prédio azul. Pronto. Só para você lembrar que essa fórmula, ela vai relacionar demanda vezes o custo do pedido
dividido pelo custo de armazenagem. Como eu tenho uma filha pequena, criança adora Detetive do Prédio Azul, né? E a gente diz nessa fórmula que ela é tão legal, que é tão legal assistir o Detetive do Prédio Azul, que você assiste 2 vezes. Pronto. Agora sim a gente tem a fórmula completa do cálculo do lote econômico de compra. Substituindo os valores, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes a demanda, que é 2.000, vezes o custo do pedido, que é 20, dividido pelo custo de armazenagem, que é 8. Lote econômico de compra é igual a raiz quadrada de, vamos lá, 2 vezes 2.000 dá 4.000. 4.000 vezes 20, ó, 4.000 vezes 20. 4 vezes 2 dá 8. Falta eu colocar 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Então, isso vai dar 80.000. 80.000 dividido por 8, 10.000. Concorda comigo que 10.000 é a mesma coisa que 100 vezes 100? Então, a gente coloca a raiz em cada um dos fatores, né? Podemos fazer isso porque temos uma importante propriedade de radiciação que fala sobre produto de radicais de mesmo índice. Então, se aqui eu tenho um produto de radicais de mesmo índice, porque ambos são raízes quadradas, tem índice 2, eu posso representar a raiz quadrada de 10.000, separando em radicais de mesmo índice, conservando um produto. Então é a mesma coisa que reescrever colocando raiz de 100 vezes raiz de 100. Qual é a estratégia de fazer isso? A raiz de 100 vale 10. Então aqui a raiz de 100, aqui também vale 10. E 10 vezes 10 dá 100. Então 100 é o nosso lote econômico de compra. O que significa isso, professor? Significa que uma compra racional da empresa seria uma compra de 100 unidades. Só que bate um certo desespero, porque você vai observar as alternativas e você não encontra aquele 100. Porque não é isso que a banca está perguntando. A banca pergunta, nessas condições, o número de pedidos que serão feitos ao ano. Lembrando, pessoal, que ao ano a demanda é de 2.000 unidades. Então, se eu pego a demanda, que é a necessidade da empresa, que são 2.000 unidades, uma demanda anual, né, de 2.000 unidades, e eu divido por cada compra que vai ser feita, que é o leque, né, ou seja, naquele caso, 100 unidades, eu consigo saber quantos pedidos nesse ano será feito pela organização, beleza? Então, assim, a gente consegue, nesse processo, identificar o total de pedidos, né, que vai ser feito pela organização, tá? Bem, a demanda anual é de 2.000 unidades. O lote econômico de compras é igual a 100. Portanto, se eu fizer 2.000 divididos por 100, corta 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, total de 20 pedidos. Beleza? Pode marcar. O nosso gabarito está na letra E. Mas por que 20 pedidos, professor? Muito simples. A cada pedido, ela pede 100 unidades. 20 pedidos, 20 vezes 100, ou seja, 2.000 unidades, que é justamente o que ela demanda.
quantidade de pedidos vezes a sua compra racional origina a demanda anual. Beleza? Tranquilo? Questão número 9 resolvida, né? Gabarito é a letra E. E eu aproveito essa oportunidade, depois de uma questão, né, de cálculo, que eu sei que muita gente acaba não gostando por envolver um pouquinho de matemática, mas aqui eu trago uma ótima notícia para você, uma notícia maravilhosa, que é o nosso mega aulão de revisão final para o concurso do Cefet, tá? Aqui, gente, a gente está falando aí do cargo, né, de assistente em administração, e é muito importante que você note e fique atento, não só às inscrições, que já estão abertas lá no site do Focado no Edital. É só você acessar www.focadonoedital.com.br para você realizar a sua inscrição. Serão 3 dias de imersão. Começa no dia 3 de maio, sexta-feira, e termina no domingo, dia 5 de maio, e nós teremos aula de língua portuguesa, legislação, administração, informática, arquivologia e raciocínio lógico, com essa equipe de professores de excelência que vão deixar você preparada para poder fazer uma ótima prova e, mais uma vez, fazer com que os estudantes do Focado no Edital consigam alcançar vagas no serviço público em concursos da área da educação, né? Nós teremos aula aí com o Rian, com a Roberta, com o Tiago, com o Igor, que é meu xará, com o Leonardo, com a Ana e também com o Júlio. Então, aproveite, inscreva-se agora mesmo no site do Focado no Edital, focadonoedital.com.br, participe da nossa mega preparação, esse mega aulão, essa imersão de revisão final para o concurso do Cefet. Não perca tempo, aproveite essa oportunidade e esteja junto com a gente nessa preparação final. Eu garanto que você não vai se arrepender. Beleza? Vamos lá então para a nossa última questão. Última questão, questão número 10. A decisão pela utilização de uma modalidade ou outra de transporte é extremamente importante no processo logístico. Cada tipo de transporte possui as suas características, pontos positivos e negativos que devem ser levados em consideração no processo de tomada de decisão. Sobre as características das modalidades de transporte mais importantes que existem no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Aeroviário, apesar de ser um transporte caro, estamos falando de aeronaves, né? Sua vantagem se dá por conta da velocidade, principalmente em longas distâncias. Realmente, né? Um avião ele consegue, com muito mais velocidade, transportar comparado a outros modais. E é considerado um meio de transporte muito seguro. Beleza, a letra A está correta. Letra B. Ferroviário é o sistema de transporte mais amplo existente no Brasil? Lógico que não, né? Aquele que é considerado o transporte mais amplo é aquele que corresponde a cerca de 80% da estrutura de entrega do nosso país. A gente está falando aqui, ó, da importância do transporte rodoviário, tá? Infelizmente, o nosso país não investiu tanto no transporte ferroviário, embora exista. Mas ali já tem um erro, portanto, a incorreta está na letra B. Na letra C, ele fala que do viário a movimentação é bastante lenta, mas a lentidão é compensada pelas 24 horas por dia de trabalho em descanso. Possui um elevado custo de implantação, até porque para construir os dutos, né, você acaba tendo um trabalhão. Um elevado custo de implantação, mas um baixo custo de operação. Também está certo. Hidroviário, sua disponibilidade e confiabilidade são fortemente influenciadas pelas condições climáticas. Mais indicado para mercadorias a granel, no entanto, também é responsável pelo transporte de bens de alto valor.
também está correto. E rodoviário é o principal modal de transporte existente hoje no Brasil, com certeza, né? É o mais indicado para o transporte de mercadorias fracionadas, oferecendo vantagem na disponibilização de serviço em rotas curtas para produtos acabados ou semi-acabados, também está correto, tá? Não se esqueça, eu quero saber como é que você foi nesse simulado. Deixe aí os seus comentários, uma mensagem também de motivação para você que está estudando, para você que deseja de fato alcançar essa vaga no concurso do Cefet. Fique junto com a gente, fique focado no edital. Aqui é a melhor forma de estudar para esse concurso, tá? Muito obrigado aí pela participação e empenho de vocês. Parabéns pela dedicação. Torço para o sucesso de todos e espero vocês na nossa imersão no nosso mega aulão para o concurso do Cefet. Bons estudos e até a próxima.